Algumas coisas na vida têm o poder de nos fazer arrepender profundamente quando as descobrimos tarde demais. E uma delas é justamente o que vamos explorar aqui. A manipulação de energia não é ficção nem teoria abstrata, ela acontece o tempo todo, muitas vezes sem que a gente perceba. O mais surpreendente é que você também pode aprender a dominar esse mecanismo e usá-lo a seu favor, sem precisar de nada além do que já carrega dentro de si. Pode parecer exagero, mas quando você compreende como seu corpo, sua mente e até suas emoções se conectam com o mundo ao redor, tudo começa a fazer sentido. Neste conteúdo, vamos revelar o que muitos preferem manter em segredo, técnicas, descobertas e conhecimentos que têm sido silenciados. Antes de prosseguir, aproveite para conferir se já está inscrito no canal e deixe seu like, pois ainda temos muito mais para compartilhar. Você já ouviu falar que pensar positivo atrai coisas boas? Pois saiba que isso não é apenas conversa de autoajuda. A ciência comprova que a mente funciona como uma espécie de motor quântico. Imagine que cada pensamento que passa pela sua cabeça não fica restrito a ela. Na verdade, ele se propaga como uma onda de energia, semelhante a um sinal de Wi-Fi, afetando tudo ao seu redor. Por isso, quem estuda esses assuntos insiste tanto na importância da consciência. Um pensamento não é apenas um pensamento, mas uma forma ativa de moldar a realidade. Cada ideia que você tem emite pequenas ondas eletromagnéticas, como se estivesse programando o universo. Já reparou como, quando acorda reclamando, o dia parece desandar? Não é coincidência. Sua energia influencia diretamente o que acontece fora de você, e o contrário também é verdade. Quando você direciona sua atenção para soluções em vez de problemas, as portas parecem se abrir magicamente. Não é sorte, é física quântica em ação. O cérebro funciona como um transmissor, e o mundo ao redor capta o que ele está emitindo. Se isso ainda parece um pouco abstrato, vamos trazer para a prática. Experimente criar um diário de foco, anotando diariamente o que deseja manifestar. Escreva como se já fosse realidade. Por exemplo, estou atraindo as pessoas certas para minha jornada. Faça isso por 7 dias seguidos e observe as mudanças que começam a surgir. Quem estuda esses princípios reforça que é esse tipo de manipulação energética, consciente e diária, que transforma a realidade. Falando em transformação, existe um fenômeno no mundo microscópico que desafia toda a lógica convencional. Já ouviu falar do experimento da dupla fenda? Imagine gravar um quarto vazio e, ao assistir depois, notar que algo mudou apenas porque alguém olhou para a porta. Parece absurdo, mas é basicamente o que a ciência demonstrou nesse experimento. Partículas minúsculas, como os elétrons, se comportam de uma maneira quando não estão sendo observadas e de outra completamente diferente quando alguém as analisa. Como isso é possível? A simples atenção altera o comportamento da matéria. Observar já é, por si só, uma forma de manipulação. Isso revela algo poderoso. Sua atenção funciona como um feixe de luz que molda tudo o que toca. Quando você foca demais nos problemas, nas contas ou no se der errado, está, na verdade, ampliando essas realidades. Mas quando muda o foco, mesmo que nada externo se altere, você já está influenciando o resultado. Essa é uma das maiores lições de quem estuda energia e acompanha conteúdos sobre consciência. A realidade não é fixa, ela se ajusta conforme o modo como você a observa. E não, isso não é metáfora, é ciência quântica aplicada. Quer testar na prática? Escolha uma área da sua vida que parece estagnada, pode ser dinheiro, saúde ou relacionamentos. Durante 7 dias, evite reclamar ou reforçar o que está errado. Em vez disso, observe apenas o que está funcionando ou o que poderia melhorar e fale sobre isso em voz alta. Você vai sentir uma mudança sutil na energia ao seu redor. Essa é uma das formas mais simples e eficazes de manipulação energética consciente. Mas e se eu disser que existe uma parte do seu corpo ainda mais poderosa que a mente para tudo isso? Você já ouviu dizer que o coração sente mais do que a mente entende? Pois não é apenas poesia. Estudos científicos descobriram que o campo eletromagnético do coração é até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro.
Quando você sente algo de verdade, gratidão, amor ou até medo, isso impacta o mundo ao seu redor com uma intensidade muito maior do que um pensamento racional. O coração vibra e emite sinais como uma antena, influenciando tudo ao redor. E tem algo curioso: enquanto a mente ainda está processando, o coração já decidiu. Ele sente antes. Isso explica por que, muitas vezes, você sabe o que deve fazer mesmo quando a lógica diz o contrário. É como se a energia do coração já tivesse compreendido a situação antes mesmo do cérebro. Por isso, emoções alinhadas são tão poderosas para manifestar o que você deseja. Não basta apenas visualizar, é preciso sentir como se já fosse realidade. E é aí que está o segredo da manipulação energética: alinhar o pensamento com a emoção certa. Quando isso acontece, você literalmente muda sua frequência. Quer experimentar agora? Feche os olhos por 2 minutos e lembre-se de um momento que trouxe uma emoção muito positiva, um abraço, uma conquista, um instante especial. Sinta essa emoção novamente, como se estivesse acontecendo agora. Esse simples exercício já eleva seu campo vibracional. Faça isso antes de começar o dia ou antes de tomar uma decisão importante. Você vai notar que as coisas fluem com mais facilidade. Quando você combina emoção verdadeira com intenção clara, o jogo da energia se transforma de vez. Mas existem técnicas práticas que potencializam ainda mais esse processo. Falar sobre energia é uma coisa, mas aprender a controlá-la é outra história, e é aí que a verdadeira mágica acontece. A primeira coisa que muitos ignoram é a respiração. Parece simples, mas quando feita de forma consciente, ela altera sua frequência energética em segundos. Respirar fundo com presença já modifica seu estado emocional. Quer testar? Inspire contando até 4, segure por 4 segundos e expire por mais 4. Repita 5 vezes. É como dar um reset no sistema, preparando o corpo para manifestar o que você deseja. E o melhor, pode ser feito em qualquer lugar. Outra prática poderosa é a visualização. Não se trata apenas de imaginar as coisas, mas de sentir como se já fossem reais. Se você quer melhorar suas finanças, por exemplo, não adianta só pensar em dinheiro. Imagine como seria viver com abundância, o cheiro do lugar onde mora, as pessoas ao redor, as roupas que usaria. Quanto mais detalhes, mais real isso se torna para sua mente. Isso engana o subconsciente, que passa a agir como se aquilo já estivesse acontecendo. A manipulação da realidade começa de dentro para fora, e você é o arquiteto dessa criação. E tem mais uma técnica que muitas pessoas subestimam: a gratidão. Não aquela forçada, do tipo obrigado por tudo dito por obrigação, mas a gratidão que vem do coração. É ela que realmente transforma a energia ao seu redor. Profundo dentro de si, a capacidade de direcionar sua própria força vital. Imagine que sua energia é como um rio. Quando você a deixa fluir livremente, sem obstáculos, ela segue seu curso natural, nutrindo tudo ao redor. Mas se você a represa com pensamentos limitantes, emoções estagnadas ou hábitos desalinhados, ela se torna turva, lenta, incapaz de carregar consigo as oportunidades que poderiam chegar até você. O segredo não está em controlar o rio, mas em aprender a navegar suas correntezas. E para isso, é preciso primeiro reconhecer os bloqueios que você mesmo criou. Um dos maiores vilões da energia é a resistência. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair tudo o que desejam com facilidade, enquanto outras lutam contra uma força invisível? Não é sorte, nem destino. É a diferença entre quem se entrega ao fluxo e quem insiste em remar contra a maré. Quando você resiste ao que é, seja uma situação, uma emoção ou até mesmo uma pessoa, você gasta uma quantidade absurda de energia tentando mudar algo que, muitas vezes, não está sob seu controle. E o pior, essa resistência se transforma em um campo magnético que atrai mais do mesmo. É como se você gritasse para o universo: "Isso não é o que eu quero", e ele respondesse: "Então aqui está mais do que você não quer". Mas existe uma saída. Em vez de lutar contra o que é, comece a direcionar sua energia para o que pode ser. Isso não significa ignorar problemas ou fingir que tudo está bem. Significa escolher, conscientemente, onde colocar seu foco. Se você está preso em um padrão de reclamação,
Por exemplo, experimente trocar por que isso sempre acontece comigo, por o que eu posso aprender com isso. Essa simples mudança de perspectiva altera a frequência do seu campo energético. E quando sua frequência muda, o mundo ao seu redor começa a refletir essa nova vibração. Outro ponto crucial é a linguagem que você usa consigo mesmo. Palavras não são apenas sons, elas carregam uma carga energética poderosa. Quando você diz eu nunca consigo ou isso é impossível, está literalmente programando sua mente e seu campo energético para confirmar essa crença. Mas quando substitui por eu estou aprendendo ou vou encontrar uma maneira, você abre espaço para possibilidades. A linguagem molda a realidade porque ela é um dos principais veículos da sua intenção. E intenção, como já vimos, é a matéria-prima da manipulação energética. Agora, pense em como você interage com as pessoas ao seu redor. Cada conversa, cada troca de olhares, cada gesto carrega uma carga energética. Quando você fala com alguém de coração aberto, sem julgamentos, sem segundas intenções, sua energia se expande e contagia. Mas quando você se envolve em discussões vazias, fofocas ou críticas desnecessárias, está alimentando um campo de baixa vibração. E aqui está o detalhe: você não atrai apenas o que emite, mas também o que consome. Se você passa horas do seu dia absorvendo notícias negativas, conversas tóxicas ou conteúdos que geram ansiedade, está, literalmente, se intoxicando energeticamente. É como encher um copo de água pura e depois jogar nele uma colher de veneno. Por mais que você tente beber só a água, o veneno já está lá. Por isso, a limpeza energética não é apenas uma prática espiritual, é uma necessidade prática. E não precisa ser complicado. Comece com pequenos rituais diários. Tome um banho imaginando que a água está lavando não só o suor do dia, mas também as energias pesadas que você acumulou. Ao final, visualize uma luz branca ou dourada envolvendo seu corpo, como um escudo protetor. Ou então, antes de dormir, faça uma varredura mental. Identifique as emoções que não lhe servem mais e agradeça por elas terem cumprido seu papel, mas declare que agora é hora de deixá-las ir. Esses gestos simples são como uma faxina interna, e eles fazem toda a diferença. E se você acha que isso é apenas teoria, experimente por uma semana. Anote como se sente antes e depois de praticar esses ajustes. Você vai perceber que, aos poucos, as coisas começam a se alinhar de forma quase mágica. Mas não é mágica, é física. É a lei da ressonância em ação. Quando você eleva sua vibração, atrai pessoas, situações e oportunidades que vibram na mesma frequência. E quando você se mantém constante nessa prática, o que antes parecia impossível se torna inevitável. O mais fascinante é que essa manipulação energética não é algo que você faz para o mundo, mas algo que você faz com o mundo. Você não está sozinho nessa dança. Cada escolha sua, cada pensamento, cada emoção, reverbera no campo coletivo. E quando você decide ser uma fonte de luz, mesmo que pequena, está contribuindo para elevar a vibração de tudo ao seu redor. É como acender uma vela em um quarto escuro, a escuridão não pode resistir à luz. Ela simplesmente se dissipa. Então, da próxima vez que se pegar duvidando do poder da sua energia, lembre-se, você não é apenas um observador da realidade. Você é um co-criador dela. E o primeiro passo para moldar o mundo ao seu redor é começar por dentro. Porque, no fim das contas, a manipulação energética não é sobre controlar o externo, mas sobre dominar o interno, e deixar que o externo se ajuste naturalmente. E isso, meu amigo, é a verdadeira alquimia da vida. É profundo. E o mais fascinante é que essas práticas não surgiram ontem. Elas atravessam milênios, resistindo ao tempo como rios que moldam a Terra sem pressa. Agora, a ciência moderna não apenas as reconhece, mas as abraça, preenchendo lacunas que antes eram preenchidas apenas pela fé ou pela intuição. Durante séculos, tudo o que envolvia energia, respiração e consciência foi rotulado como misticismo ou esotérico demais para ser levado a sério. Mas hoje, os laboratórios correm para confirmar o que mestres orientais já sabiam há eras. A realidade não é fixa, e nós somos parte ativa dela. Técnicas como Qigong,
praticadas há mais de 5.000 anos na China, trabalham com a circulação da energia vital através de movimentos suaves, respiração consciente e foco mental. O que antes era visto como uma arte misteriosa, hoje é comprovado por estudos em neurociência e física quântica. Essas práticas alteram a frequência cerebral, reorganizam o campo eletromagnético do corpo e, mais do que isso, demonstram que a mente não é apenas um espectador da realidade, ela é uma força que a molda. Não é coincidência. É conhecimento ancestral sendo traduzido para a linguagem da ciência. Pesquisadores como Greg Braden e Bruce Lipton defendem que nossas emoções e pensamentos podem reprogramar até mesmo o DNA. Isso significa que, ao aplicar princípios simples, como respiração consciente, intenção clara e visualização carregada de emoção, você não está apenas mudando seu estado interno, mas reescrevendo as possibilidades do que pode se manifestar ao seu redor. Não é mágica. É biologia. É física. É a sua estrutura energética respondendo ao comando da sua consciência. Tudo isso conecta passado e futuro em um único ponto, o agora. E o mais surpreendente é perceber que práticas antes restritas a templos e escolas esotéricas hoje estão ao alcance de um clique. Vídeos, livros, aplicativos, a sabedoria ancestral nunca esteve tão acessível. Mas é preciso discernimento. Nem tudo que reluz é ouro. Busque fontes confiáveis, comece pelo básico e, acima de tudo, sinta o que ressoa com você. Essa reconexão com o conhecimento antigo nos lembra de algo essencial: a verdade sempre esteve aqui. O desafio é estar aberto para enxergá-la. A física quântica, quando bem compreendida, nos entrega as chaves para isso. A maioria das pessoas ouve mecânica quântica e já imagina equações complexas, cientistas de cabelos desgrenhados e conceitos inacessíveis. Mas a realidade é outra. Muitos dos princípios quânticos são mais aplicáveis à vida cotidiana do que parecem. Veja a superposição, por exemplo. Uma partícula pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que uma observação a faça escolher um deles. Isso se reflete na sua vida quando você percebe que não está preso a um único caminho. Você pode ser múltiplas versões de si mesmo, dependendo do foco que escolhe. Cada decisão, cada intenção, é um colapso de possibilidades, e você é quem determina qual delas se tornará real. Outro conceito poderoso é o entrelaçamento quântico. Partículas que já estiveram conectadas continuam influenciando umas às outras, mesmo a distâncias astronômicas. Isso não acontece apenas no mundo subatômico. Entre pessoas, experiências e intenções, o mesmo princípio se aplica. Um pensamento carregado de emoção, uma ação alinhada com propósito, reverbera no campo como uma onda que se expande. A manipulação da realidade não exige força bruta, exige sintonia. É como sintonizar uma rádio, a música sempre esteve lá, mas só toca quando você ajusta o dial para a frequência certa. E não podemos deixar de falar do ponto zero, o campo de energia infinita onde tudo existe em potencial, aguardando para ser materializado pela consciência. Imagine esse campo como uma tela em branco, onde suas intenções são os pincéis que dão forma ao que se manifestará. Tudo que existe no mundo físico primeiro existiu no campo energético. Se você aprende a acessá-lo com clareza, constância e emoção genuína, começa a transformar o impossível em inevitável. No fundo, esse conhecimento nunca pertenceu apenas à ciência. Ele está nas tradições espirituais, nas práticas milenares, e agora está ao alcance de quem busca despertar. Se tudo o que você aprendeu hoje é apenas a ponta do iceberg, como vai usar esse poder a partir de agora? A pergunta não é se você pode moldar sua realidade, mas como vai escolher fazê-lo. Qual técnica ou insight mais ressoou com você? Qual prática vai começar a aplicar ainda hoje? Compartilhe nos comentários, quero muito saber o que tocou você nesse caminho. E se esse conteúdo despertou algo em você, não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai expandir ainda mais sua visão e te entregar ferramentas que complementam tudo o que foi dito aqui. Clique, assista até o fim e, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa descobrir o poder da própria energia. Porque o primeiro passo para mudar o mundo é lembrar que você já tem tudo o que precisa dentro de você.